Nesse momento, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 ao versículo 10. Diz a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu darei aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, vou restituir quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que palavra maravilhosa nós temos neste momento, quando Jesus realiza uma salvação, quando Jesus traz para si alguém que precisava ser resgatado, alguém que precisava da salvação, precisava da presença de Deus em sua vida. Assim como Deus fez conosco ao nos salvar de uma vida pecaminosa. Assim como Deus fez conosco ao nos salvar de nós mesmos. Assim como Deus fez conosco ao nos salvar de uma vida que nos escravizava, que fazia com que nós estivéssemos morrendo a cada dia, indo para as portas escancaradas do inferno. Jesus, nesse momento, entrara na casa desse homem para salvá-lo, assim como a sua família. Nós vemos aqui que maravilha é um Deus tremendo, um Deus amoroso, um Deus perdoador, que age na vida de alguém para salvá-lo. Jesus, nesse momento, estava apregoando a todas as pessoas a salvação. Jesus estava, neste momento, oferecendo a salvação a todas as pessoas. Infelizmente, nem todos querem a salvação em Cristo Jesus. Mas antes vamos observar duas curiosidades aqui na palavra do Senhor. A primeira curiosidade é que o nome Zaqueu, oriundo do grego, significa puro. E Zaqueu, sendo publicano, naquela época o publicano era uma pessoa que trabalhava para o governo romano, alguém que era responsável em coletar do povo as taxas, os tributos. E o que é o pior, boa parte, ou praticamente todos os publicanos, acabavam extorquindo as pessoas, exigindo além daquilo que era exigido. Dessa forma, nós podemos observar aqui que Zaqueu, além de ser publicano, além de ser chefe dos publicanos, também havia ficado rico. E por que havia ficado rico? De tanto extorquir as pessoas. Era alguém que estava se aproveitando de uma posição para tirar do pessoa, tirar do povo, extorquir. Era uma pessoa praticamente corrupta, que estava se aproveitando da sua posição
para levar além daquilo que era exigido. Por isso ele ficara rico. Ele era uma pessoa, como muitas pessoas na época, sem amor, sem compaixão pelas pessoas que estavam sofrendo, pelas pessoas que viviam uma situação difícil de opressão, de um império que havia invadido a sua nação, controlava a sua nação e usava do povo, explorava do povo. Assim era Zaqueu, pelo que nós vemos aqui na palavra. Mas voltando ao versículo 1, nós temos aqui Jesus realizando o seu ministério, de levar o arrependimento e a salvação às pessoas. Diz aqui que ele entra em Jericó e estava passando pela cidade, e eis que havia ali um homem, como nós vimos, de nome Zaqueu, que traduzido é puro. E quando nós ouvimos esta palavra, puro, nos lembra pureza. Então, Zaqueu, com esse nome, devia ser uma pessoa pura de coração, uma pessoa pura de mente, uma pessoa pura em suas atitudes. Ele também deveria ser uma pessoa pura no exercício do seu ministério de publicano. Mas estava ocorrendo justamente o contrário. Zaqueu, como puro, estava agindo de uma forma impura. Ele havia se corrompido, ele estava explorando o povo, ele estava extorquindo o povo, ele estava agindo de má fé. Então, uma pessoa pura havia se tornado numa pessoa impura, numa pessoa corrupta, uma pessoa má, uma pessoa terrível naquela época e naquela cidade ao explorar o povo. Uma situação difícil. Nós vimos ali também que acontece algo nesse momento em que Jesus entra na cidade. Muitas pessoas passam a procurá-lo. Muitas pessoas queriam ver Jesus. Muitas queriam ver quem era Jesus. E isso atrai a atenção de Zaqueu. Zaqueu é atraído por aquela multidão que se aproxima de Jesus e que quer ver Jesus. Zaqueu, naquele momento, ele sente a necessidade de ver. Por quê? Zaqueu sendo o maioral naquela cidade, Zaqueu sendo um homem que fazia com que o povo sentisse na pele que era ele quem mandava, que exigia. Nesse momento, Zaqueu queria saber quem é que estava atraindo tanto a atenção do povo assim. Por isso, ele procurou ver quem era Jesus, mas ele não conseguia ver por causa da multidão. Porque, diz a palavra, ele era de baixa estatura. Não era de uma alta estatura, mas uma baixa estatura, como diz a palavra do Senhor. Por isso ele não conseguia ver Jesus quando ele estava passando. Por mais que ele tentasse ver, as pessoas eram mais altas do que ele. Então nós vemos aqui que, embora ele fosse um grande homem naquela época, embora ele fosse um grande homem na cidade, por ocupar uma alta posição, ele era pequeno. Ele era grande, sim, na profissão que ele estava exercendo. Ele era grande, sim, porque assustava as pessoas. Ele era um gigante naquela cidade porque as pessoas tinham medo dele, pelo que ele podia fazer, porque ele tinha autoridade, não só para cobrar, mas também para enviar para a prisão,
para entregar pessoas como inimigas, rebeldes do império. Mas por ser de pequena estatura, ele queria saber quem era Jesus. E no versículo seguinte diz que ele, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque ele sabia que Jesus passaria por aquele local. Zaqueu, nesse momento, encontra uma solução para saber quem é Jesus, já que ele não conseguia ver Jesus no momento em que ele passava praticamente por uma rua. Ele resolve subir numa árvore. Ele sabia que aquela rua conduziria por um local onde havia árvores, e numa delas ele subiu, porque assim ele veria quem era Jesus. Observemos aqui que, no meio daquela multidão, muitas pessoas estavam vendo quem era Jesus. Pessoas sabiam que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus estava restaurando vidas. Jesus era alguém que pregava e ensinava. Isso chamava a atenção e muitas pessoas também queriam naquele momento ver quem era Jesus. Zaqueu também ficou curioso, mas não interessado na salvação, não interessado na libertação, na pregação, não interessado no que Jesus estava trazendo às pessoas. Mas ele queria saber quem que o povo estava colocando como um grande homem acima dele. Ele pode ter se sentido ameaçado por alguém que chegara. Ele queria saber quem era Jesus. Por isso ele sobe nessa árvore. E em seguida, quando Jesus chegou àquele lugar, ele olha para cima. Jesus estava andando por aquela rua, as pessoas à sua volta, e quando ele passa exatamente por aquela árvore, ele olha para cima e ele observa alguém naquela árvore. Ele observa Zaqueu. E tendo observado Zaqueu, Jesus disse para ele: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Algo impressionante nesse momento acontece. No meio de tantas pessoas, no meio da multidão que estava ali, Jesus decide se hospedar na casa de Zaqueu. Como Jesus sabia que aquele homem era Zaqueu? Como Jesus sabia que era necessário que ele se hospedasse na casa daquele homem? Jesus, nesse momento, sabia quem era Zaqueu. Jesus sabe quem somos nós. Jesus sabe quem é você nesse momento. Deus, ele conhece a cada um de nós. Deus sabe o que é que nós estamos fazendo. Deus sabe o que nós estamos deixando de fazer. Deus conhece o nosso testemunho diário. E nesta hora, Jesus olha para cima. Ele observa Zaqueu, que queria vê-lo. Jesus sabia que Zaqueu queria vê-lo, por isso havia subido nessa árvore e estava lá em cima para observá-lo. E nesse momento, Jesus surpreende não só a Zaqueu, como surpreende todas as pessoas que estavam ali naquele momento, ao dizer que ele se hospedaria na casa dele. E apressando-se, diz a palavra, Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. De fato, Zaqueu ficou alegre, ficou feliz por Jesus ter dito isso. Por quê? Para ele, a princípio, era uma grande vitória diante do povo. Por quê? As pessoas estavam ali e queriam ver quem era Jesus.
Jesus estava atraindo a atenção muito mais do que ele, e de repente, alguém que é o alvo das atenções, alguém que estava chamando a atenção do povo, decide se hospedar na casa dele. Isso traria para Zaqueu uma grande honra. O povo veria que aquele homem que eles queriam ver estaria agora na casa dele, à mercê dele, à disposição dele. Então isso praticamente engrandece Zaqueu. Zaqueu pode ter sentido nesse momento algo bem corrupto na sua vida. Ele pode ter sentido agora que ele poderia se aproveitar dessa situação para se engrandecer mais ainda diante dos olhos do povo. Isso pode ter, a princípio, cativado a Zaqueu. Ele pode ter pensado, agora sim eu vou ser maior ainda do que já sou. Zaqueu estava nesse momento com uma segunda intenção. Ele queria se aproveitar nesse momento. Ele já se aproveitava do povo economicamente. Ele se aproveitava do povo, na qual ele extorquia o povo, se aproveitava do povo, abusava do povo economicamente. E agora, com a presença de Jesus na sua casa, ele teria uma razão a mais para se tornar mais grande naquela localidade. Muitas pessoas hoje são assim. Muitas pessoas agem, têm atitudes, mas com uma segunda intenção, a fim de se aproveitar de alguém, se aproveitar de uma comunidade. Muitas pessoas vivem assim hoje. Não fazem por amor, mas têm uma segunda intenção. Zaqueu estava tendo nesse momento uma segunda intenção. Este homem, que tinha como nome puro, que deveria praticar a pureza, era uma pessoa corrompida, uma pessoa com atos impuros, uma pessoa com intenções impuras, uma pessoa que estava desonrando o próprio nome. Em seguida, nós vemos na palavra, as pessoas começaram a murmurar, dizendo que ele entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. Após Jesus ter dito que ele ficaria hospedado na casa de Zaqueu, momentos depois, Jesus entra na casa de Zaqueu para ser hospedado por ele. Isso leva as pessoas a murmurarem contra Jesus, dizendo que ele entrara na casa de um homem pecador. Naquela época, para o povo judeu, um homem judeu que exercesse esse ministério, que exercesse esta função de publicano, era considerado um grande pecador diante do povo, porque ele se aproveitava, porque ele se corrompia, e assim ele explorava o povo, roubava o povo, levava além daquilo que era exigido. Por isso, para o povo na época, o publicano era um grande pecador. Era uma pessoa indigna. Zaqueu, o homem puro, naquele momento, era considerado um grande corrupto na cidade, um grande ladrão, um grande pecador. Então nós podemos aqui observar o que é que Jesus estava pensando em fazer. Jesus queria entrar na casa de um grande pecador, mas muito mais do que isso, Jesus ele queria entrar na vida de Zaqueu. Ele queria agir na vida de Zaqueu. Jesus ele queria ir na raiz do problema, naquela região.
O problema tinha nome, era Zaqueu. E Jesus queria agir nesse problema. Por isso, Jesus disse que ele se hospedaria na casa dele. E as pessoas não estavam percebendo isso. Muitas pessoas ali sabiam que Jesus estava exercendo um ministério na qual ele curava pessoas, ele libertava pessoas, ele ensinava as pessoas, ele pregava para as pessoas. E nesse momento elas podem não ter percebido o que Jesus estava fazendo. Ele queria agir na vida de Zaqueu. Zaqueu precisava da salvação. E o que acontece em seguida é um grande milagre na vida de um ser humano. Mas antes vamos observar o que é que pode ter levado Zaqueu a se tornar um grande corrupto, uma pessoa terrível naquela localidade. Primeiro, o nome de Zaqueu, como nós vimos, significa puro. Alguém que deveria ter pureza em sua vida, em seus atos. Segundo, Zaqueu havia se tornado um publicano, alguém que explorava o povo, alguém que atemorizava o povo. E o que levar a isso, com certeza, pode ser reflexo de que ele havia nascido e se tornara um homem de baixa estatura, ou seja, baixinho. E o que é que pode ter acontecido com Zaqueu na sua infância, na sua adolescência e quando ele era jovem? O que acontece muitas das vezes hoje? Ele deve ter sofrido muito por aquilo que nós conhecemos como bullying. Ele deve ter sofrido muito. Imagine quantas vezes os seus colegas de adolescência, de juventude e até mesmo na fase adulta, muitas pessoas deveriam ter chamado ele de baixinho. Ô baixinho. Se aproveitavam dele, zombavam dele, caçoavam dele, brincavam com ele. E quantas vezes Zaqueu deve ter sofrido com isso? E quem é que não sofre com bullying hoje? Quem é que não sofre hoje com zombaria? Quem é que não fica chateado, aborrecido quando é alvo de zombaria? Quando as pessoas caçam dela? Quem que não fica chateado? Quem que não fica aborrecido? Isso leva a mexer com a autoestima das pessoas. E quem que já não sofreu isso? As pessoas naquela época, os colegas de adolescência, da juventude de Zaqueu, estavam com essa atitude de bullying, de zombaria, estavam fazendo com que Zaqueu se tornasse uma pessoa má. Eles estavam construindo um instrumento que no futuro abalaria cada um deles. Eles estavam investindo em alguém na qual no futuro iria se vingar de cada uma delas. É o que estava acontecendo naquele momento. As pessoas estavam semeando vento, como diz a palavra, e no futuro elas colheriam uma grande tempestade, e foi o que aconteceu. De tanto sofrer bullying, de tanto ser zombado, Zaqueu, um homem puro, se tornou um homem impuro. Se tornou um homem vingativo. O tempo foi passando e a autoestima deste homem, que foi abalada, ela foi se tornando corrupta. É uma alma que foi se alimentando do sentimento de vingança, e ele foi se preparando para o momento em que ele daria o golpe. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele pensou, ele se preparou e se tornou alguém que poderia exercer a vingança, que poderia abalar aquela cidade, e ele abalaria e ele faria sofrer
todas as pessoas que fizeram a ele sofrer, tanto na adolescência como na juventude, e agora na fase adulta. E agora as pessoas da sua infância, as pessoas da sua mocidade, agora estavam sofrendo o que elas haviam semeado. Elas haviam transformado um homem numa grande abominação naquela cidade. Elas haviam, com essa atitude, elas haviam feito um péssimo investimento. Elas tornaram uma pessoa pura numa pessoa impura. Zaqueu agora se vingava das pessoas. E Zaqueu sabia que ele podia se vingar e ninguém faria nada contra ele, porque ele havia se tornado o maioral naquela cidade, investido com o poder e a autoridade do Império Romano. E todos sabiam que qualquer pessoa que se levantasse contra Zaqueu, ai dela, porque ele tinha agora o poder e a autoridade do Império Romano. Então as pessoas agora estavam sofrendo nas mãos de Zaqueu. Elas haviam feito com que ele sofresse por ser de baixa estatura. Mas agora ele, baixinho daquele jeito, havia se tornado um grande opressor na vida daquele povo. E Jesus sabia que era necessário fazer algo em relação a Zaqueu. Jesus estava naquele momento para abalar as estruturas desse pequeno homem que se tornara num grande opressor, visto pelo povo que agora era um grande pecador. Em seguida, quando Jesus diz que se hospedaria na casa dele, e quando Jesus se hospeda na casa dele, Jesus leva a salvação a Zaqueu. Jesus, tendo se hospedado na casa dele, começa a lhe ministrar palavras da salvação, palavras sobre o reino de Deus, palavras sobre o amor, sobre o perdão, sobre a restauração, sobre a regeneração. Jesus começa a chegar à mente e ao coração deste homem, começa a fazer um grande milagre. Jesus começa a curar a alma deste homem. Jesus começa a curar Zaqueu de todo o sofrimento que ele havia passado. Jesus começa a arrancar aquela impureza da sua vida. Jesus começa a fazer uma grande limpeza na vida deste homem. E algo maravilhoso acontece em seguida. Levanta-se Zaqueu e diz ao Senhor: Senhor, eu resolvi dar aos pobres metade dos meus bens. E, se alguma coisa defraudei alguém, vou restituir quadruplicadamente. Jesus conseguiu alcançar o coração de Zaqueu de tal forma que ele resolveu se regenerar, se consertar. Zaqueu reconhece que ele estava errado, que ele havia explorado, que ele havia roubado o povo e nesse momento resolve devolver metade dos seus bens para todos os pobres e restituir quadruplicadamente todas as pessoas que ele extorquiu de fato, de consciência. Jesus conseguira nesse momento arrancar a impureza que havia no coração e na mente desse homem. Jesus havia conseguido libertá-lo da impureza que o tornava cada vez mais pecador. É o que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Então nós vemos ali que a princípio as pessoas começaram a murmurar de Jesus por ele ter se hospedado na casa dele, mas elas ainda não haviam conseguido observar que Jesus tinha um motivo para se hospedar na casa desse homem. Jesus não quis se hospedar apenas para dormir, para ter um local ali para descansar, para comer, para se abrigar. Não. Jesus entra naquela casa com a finalidade de salvar os seus moradores, salvar Zaqueu e toda a sua família.
Por isso, Jesus entrou na casa desse homem. Mas muito mais do que isso, Jesus entrou na sua vida. Jesus, ele entra na vida de Zaqueu. Jesus, ele converte aquele homem impuro num homem puro de coração. E quando Jesus sai da casa de Zaqueu, Zaqueu, que havia se tornado um homem impuro, agora sai convertido num homem puro, com puras atitudes. A palavra de Deus não vai dizer o que é que Zaqueu fez em seguida, mas nós sabemos pelas palavras de Zaqueu o que é que ele faria. Devolveria metade dos bens aos pobres e iria restituir quadruplicadamente o que ele havia lesado, roubado, extorquido das pessoas. Essa é uma atitude de alguém que é mudado, que é transformado. Alguém que teve o encontro com Deus. Em seguida, Jesus disse para Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele também era descendente de Abraão, como todas as pessoas que estavam ali. Ele era descendente. Ele precisava da salvação. Precisava de uma transformação na sua vida para sair daquela vida de corrupção, daquela vida de maldade. Por quê? Jesus vai dizer em seguida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vimos aqui que num determinado momento, Zaqueu se perdeu. Zaqueu, que havia nascido, havia recebido um nome abençoado, um nome puro, por causa da baixa estatura, ele foi sofrendo bullying. Ele foi sendo zombado por seus colegas de adolescência, de juventude. E quando chegou à fase adulta, ele se vingou. Ele sofreu muito. Ele sofreu muito pelas zombarias. E aquilo foi gerando algo terrível em sua mente, algo diabólico, na qual a sua autoestima, por ter sido abalada, por ter ficado enferma, ele começou a se preparar para o momento, para o dia em que ele se vingaria de todas as pessoas. E foi o que acontece. É o que acontece, foi o que aconteceu naquele momento. Zaqueu se preparou e ele se tornou alguém terrível naquela cidade. E todos aqueles que conviveram com ele, na adolescência, na juventude, viram no que ele se transformou, no terror daquela cidade. Ele recebera poder e autoridade do Império Romano para mandar prender qualquer pessoa que ele tivesse por rebelde, que não lhe pagasse as taxas e os tributos. E assim ele aproveitava também a extorquia do povo além. E ai daquele que fosse contra. E ai daquele que se recusasse. Ai daquele. Eles tiveram que se calar. Eles haviam semeado vento no passado e agora estavam colhendo tempestade. Eles zombaram. Eles fizeram mal a este homem e agora estavam nas mãos dele. Eles haviam transformado o homem puro num homem impuro. Eles haviam destruído o próprio futuro ao fazerem isso. E é o que tem acontecido hoje. A palavra de Deus diz que quem semeia vento colhe tempestade. Muitas pessoas estão fazendo isso na adolescência, na juventude e também na fase adulta. E quando chega lá na frente, começam a sofrer pelo que elas semearam no passado.
Por isso é necessário que haja um discernimento, uma consciência de cada um de nós, para que nós saibamos o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos semeando. Deus nos chama a atenção a isso. Jesus queria mudar o coração de Zaqueu. Jesus poderia ter se hospedado na casa de qualquer habitante daquela cidade. Mas Jesus queria, nesse momento, habitar na casa do maior pecador dessa cidade. Porque alcançando Zaqueu, Jesus conseguiria alcançar as pessoas à sua volta. Mas se Jesus alcançasse as pessoas à sua volta, não conseguiria alcançar Zaqueu. Por quê? Zaqueu não estava interessado em salvação. Jesus, ele sabia disso. Zaqueu estava interessado na exploração, porque assim ele podia aumentar as suas riquezas. Zaqueu sempre tinha uma segunda intenção. E ao receber Jesus em sua casa, ele poderia se tornar mais famoso ainda, mais conhecido. Ele poderia se tornar mais ainda aos olhos do povo. Ele poderia dizer ao povo: olha, vocês viram? A quem vocês honram entrou na minha casa. Ele está à minha mercê. Zaqueu poderia ter se aproveitado desse fato. Mas o que aconteceu foi totalmente o contrário. Jesus se hospedou na casa dele, porque para que pudesse converter mais pessoas, mais habitantes daquela cidade, era necessário converter o maior pecador naquela cidade. O homem mais corrupto, que mais lesava, mais extorquia o povo, que mais levava o povo ao sofrimento. Então, nesse momento, Jesus liberta uma pessoa que estava se vingando. Jesus liberta alguém que, por ter a sua autoestima abalada, alguém que tinha sofrido muito por ter se tornado uma pessoa de baixa estatura. Jesus, nesse momento, estava libertando, Jesus libertou este homem. E agora, este homem poderia realmente honrar o próprio nome. Ele tomou essa atitude. Devolverei metade do que roubei aos pobres, e a quem roubei vou restituir o quádruplo. Houve mudança. Houve uma restauração na vida deste homem. Agora sim ele se tornava um homem puro, com atitudes puras. Isso levaria a muitos habitantes daquela região, daquela localidade, a se converter, a também mudar de vida, a se regenerar, porque se Jesus regenerou, restaurou, libertou um homem da corrupção, da maldade, todos ali poderiam ser agraciados também. Jesus, então, ele trouxe pureza àquela cidade. Jesus trouxe libertação, Jesus trouxe tranquilidade, Jesus trouxe conversão ao maior pecador daquela cidade. E vários habitantes ali juntos com ele. Isso é o que Jesus veio fazer naquele momento. Jesus entrou na casa de Zaqueu para salvá-lo. Jesus entrou na casa daquele homem para tornar um homem impuro num homem puro. E é o que Jesus quer fazer hoje, na sua vida, na vida de cada pessoa. Jesus quer purificar, quer restaurar, quer salvar cada um de nós. É o que nós temos neste momento, como uma grande verdade, como a ação de Deus na nossa vida. Por isso nós agradecemos a Deus em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nesse momento, nesta hora, nós queremos te agradecer, Senhor, porque assim como fizeste na vida de Zaqueu, ao salvá-lo,
Nós queremos agradecer porque Tu tens feito isto na vida da humanidade. Tu tens salvado homens, mulheres, jovens, juvenis e crianças do decorrer dos séculos. Tu tens salvado vidas humanas e continua a salvar. Por isso, neste momento, nesta hora, Senhor, há muitas almas, muitas pessoas que precisam também se arrepender dos seus pecados, precisam ter um encontro contigo, precisam ser alcançadas através do Teu amor, através do Teu perdão. Ó Senhor Deus, nesse momento, nós te pedimos, Senhor, seja quebrantando corações, para que vidas sejam salvas, sejam restauradas, Senhor. Nós te pedimos nesse momento, que assim como Tu tens trabalhado na vida dos seres humanos, seja também através de nós, para que nós possamos ir em Teu nome, Senhor, possamos chegar às pessoas e levar as palavras da salvação, para que elas também tenham um encontro contigo. Ó Senhor, age através de nós, fala, Senhor, através do nosso ministério, do nosso testemunho. Nós te pedimos nesse momento, Pai, que estejas alcançando essas vidas através do nosso testemunho e haja libertação, haja cura, haja restauração, Senhor. Nesse momento que nós estamos reunidos aqui, nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.